Olha quem voltou. E aí, que tal a gente repetir? Fazer de novo aquele negocinho que a gente fez esses dias? Hã? Só eu e você? Mais confortável, mais tranquilo? Fazer o quê? Fazer o quê? Falar sobre sexo mais uma vez. Já me acusaram aqui no meu canal de eu ser coach, como é que é? Era guru de relacionamento feminino. Daqui a pouco vão me acusar de ser coach sexual, mas vou fazer o quê se quando eu falo sobre sexo as pessoas falam, nossa Jota, fala mais. Nossa Jota, nunca tinha pensado nesse tipo de coisa, ninguém falou com tanta leveza, bom senso e piadas de quinta série tão bem quanto você. Então hoje, como prometido, vou falar sobre a realidade sexual no universo masculino. Tudo que você quer saber, mulher, eu vou explicar aqui. Mentira, não vou, porque eu não vou explicar tudo, porque tem umas coisas que a galera faz que até Deus duvida, inclusive eu, tá? Mas eu vou pelo menos ver se não tem nenhum mosquito da dengue, não é? Eu vou pelo menos explicar o princípio que eu enxergo, eu, Jota, tá? Minha opinião, tá? Minha opinião também não é tirada das vozes da minha cabeça, tá? Faz 12 anos que eu sou psicólogo, né? Atendo em consultório, esse assunto volta e meia aparece e também, né? Tô no meu lugar de fala de homem, né? Então também posso falar aqui sobre esse assunto, mas vou falar aqui a minha visão sobre o tema, principalmente da sexualidade para o homem. Depois, obviamente, mulheres, fiquem tranquilas, eu vou tentar desvendar um pouco da sexualidade feminina. Então, se você já gostou do tema anterior, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, se você já gosta dos meus vídeos sobre bom senso, então não deixa de dar like aqui embaixo, seguir o canal já de cara, entendeu? Já de cara, já faça isso. E no meio do caminho eu vou fazer umas perguntas para você. Eu quero ver quem tem coragem de mandar um comentário aqui. Vamos ser um pouco ousado. Então vamos lá, vamos falar sobre a questão do masculino. Eu já falei aqui anteriormente, até vou deixar o link, né? Todos os links que aparecem no vídeo também aparecem na legenda para depois você quiser assistir. Eu já falei aqui que o homem, ele tem um desejo de conquista, ele quer conquistar as coisas. Então, o homem tem aqueles 3 P's, né? Prover, procriar e proteger. Essas 3 coisas. Ou seja, ele quer criar o ambiente, criar a realidade, né? Tanto que, se você for ver, né, esse argumento é um clássico também, todas as casas, todas as cidades, todos os esgotos, todos os prédios foram construídos por homens. Então isso é um trabalho muito masculino. O construir, criar a realidade, prover, né? O procriar é o que a gente vai falar hoje aqui e o proteger. Então assim como o homem cria, o homem também quer proteger, ele quer manter os seus bens. Até por isso, tá? Se você nunca tinha ouvido falar desses 3 P's, até por isso, por causa desse proteger, até por isso também tem muito homem que é muito muquirana mãe de vaca, entendeu? Porque ele construiu e ele não quer que dilapidem o que ele construiu. Aí o cara fica apegado à grana, não, ele fica meio controlador. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas vamos lá, continuando então. Então nesses 3 P's, então, o que a gente tem que ver é que o homem é motivado por conquistas. Exatamente, por conquistas. Se você pegar a vida de um homem, ela vai ser baseada muito por conquistas. Quando ele é jovem, né? Eu tenho um filho de 6 anos, ele está numa sala que só tem menino, coincidiu, só tem menino. É uma disputa o tempo inteiro. Por que é disputa o tempo inteiro? Porque cada um quer conquistar o seu espaço e cada um quer provar para o resto que é tão bom quanto os outros. Então fica aquela disputa, naquela competição, coisa e tal. Se você pegar as meninas na mesma idade, 6, 7 anos, é mais uma questão emocional, social, afetiva, quem é minha amiga, parcerias, esse tipo de coisa. E eu vou falar um pouco disso no próximo vídeo sobre sexo, a sexualidade no universo feminino. Mas o homem, então, ele tem isso. Depois disso ele virou adolescente, que começa a fazer umas cagadas. Quero ver quem pula de certa altura, quero ver quem anda mais rápido de moto. Por isso que jovem adolescente é um perigo, né? Mas ele quer se provar no mundo. E depois espera-se que todo esse desejo de conquistar se manifeste na sua vida adulta, no trabalho, enfim, e no tema que a gente está falando aqui, na questão da sexualidade. Então ninguém quer um filho frouxo, como nenhuma mulher solteira aqui quer um homem frouxo, não é mesmo? Para o homem não ser frouxo, ele tem que ter esta agressividade. Ele tem que ter esse desejo de conquista. Ele tem que ter essa força de eu vou fazer acontecer. Tanto, não sei se é o seu caso, qualquer coisa você comente aqui embaixo, é o que? Muitas vezes você conheceu um cara que você não dava muita bola, mas ele foi lá, ele conversou com você, ele testou, ele insistiu, ele sempre esteve lá, presente, até que você cedeu e quem sabe você está casada hoje com ele, você está namorando com ele. Ou seja, o homem tem isso, da conquista, da batalha. É por isso que homens gostam tanto de luta, gostam tanto de esporte, gostam tanto de guerra, gostam tanto de, sei lá, super-herói, essas coisas, porque simboliza neles, reflete, né?
reflete na alma deles essa coisa da guerra. Tanto que um filme que eu já falei aqui, que é um filme extremamente masculino, é o quê? 300 de Esparta. Ou então Band of Brothers, aquela série da HBO. Um homem que assistir aquilo, ele vai se sentir motivado a ser um pouco daquilo e muitas vezes a se sentir um frango, porque ali a testosterona assim, ó, é esparramada, né? Sobrando. Mas enfim, tendo dito isso sobre o homem, vamos falar então sobre a questão da masculinidade. Então, se o homem tem essa coisa da conquista, se ele tem essa coisa do fator ativo, né? Biologia clássica, o homem é o ativo, a mulher é a passiva. Né? Jota, mas as mulheres não são passivas na questão. Eu entendo, mas só usando os termos mais clássicos aqui. Então o que acontece é que, veja, o homem, inclusive na realidade sexual, né, meus caros, também precisa ser ativo e precisa ser bastante ativo, tá? 1 minuto e meio não é ser ativo, tá bom, pessoal? 1 minuto e meio não é suficiente de atividade, a gente precisa ser mais, né? E às vezes a gente é exigido muito mais. É por isso que às vezes você tá lá, né, na atividade e você tem que começar a pensar em macarrão, você tem que começar a pensar, né, sei lá, em qualquer outra coisa para não, como dizem, não quebrar a roda gigante e não acabar com o parque de diversões, não é mesmo? Então o homem tem que ser ativo. Abriu a porta das piadas de quinta série. O homem tem que ser ativo, não é mesmo? E é isso que se espera. É isso que o homem espera dele mesmo e é isso que todo mundo espera. Só que veja, o que acontece com o homem? O homem, obviamente, tá? Ele não consegue ser ativo 24 horas, porque senão o cara tá com um problema, não é mesmo? Mas o que acontece? No momento necessário, ele precisa ter a força necessária e ele precisa estar ativo o necessário, entende? Não só na parte sexual, mas em toda a vida do homem. Então o homem, ele tem que estar preparado para esse momento. Ele tem que estar disposto para esse momento. Ele tem que saber que a qualquer momento que ele é solicitado, ele vai para a guerra, tá? Ou qualquer momento que ele é solicitado, ele vai dar conta da sua esposa. Então, uma das coisas que acontece na sexualidade masculina é que o homem enxerga o intercurso sexual, enxerga lá o vucu-vucu, ele enxerga como uma conquista pessoal. O homem tem isso. Eu consegui, tá? Eu estava até vendo um vídeo. É um rapaz que faz um negócio chamado Café com Teu Pai, tirando sarro com Café com Deus Pai. E ele fala daquela questão, né? Por que que um homem que teve várias relações com várias mulheres é considerado um garanhão e uma mulher que teve várias relações com vários homens é considerada, às vezes, ali, né, uma mulher de baixo calão, vamos dizer assim. Porque, veja, pensando no lado, né, o argumento que o cara usa eu achei muito interessante. Porque para um homem conseguir realizar isso, conseguir se deitar com uma mulher e conseguir ter relação com ela, a gente sabe que teve um esforço, teve uma dedicação e o cara teve que conseguir levar ela para a cama. Então, de certa maneira, por mais que você ache que isso é muito errado, o cara galinha, ainda assim a gente consegue olhar para esse cara e falar, ele é galinha, mas ele consegue ser galinha. É por isso que muitas vezes vocês, né, pega este cafajeste e quer transformar num cara bom. Porque, pô, esse cara aqui, ele tem, alguma coisa ele tem. Eu acho que o homem que é mais desprezado no universo feminino é o homem que não faz nada, é o bobão, né? É o cara, bobão, o virgão. Veja, até mesmo a palavra virgão, a expressão virgão utilizado para homens é pejorativa, é muito pejorativa. Mesmo que o cara não seja, ou seja, mostrando que o sujeito ele não é homem de fato, né? Mas enfim, continuando então. Então para o homem é uma conquista, é uma conquista. E é uma conquista pessoal, que ele fala assim, consegui ficar com essa mulher, entende? Consegui sair com ela, conversar com ela e ficar com ela. Quando eu falo isso, eu sei que na cabeça de vocês, minhas queridas solteiras ou mulheres que foram traumatizadas, porque eu sei que a maioria de vocês adoram, eu falo sobre homem, é vocês que mais assistem. Entenda, o homem bom, o melhor homem do mundo, ele também pensa assim, tá bom? Eu não estou falando dos homens cafajestes só, mas tanto o cafajeste como o cara bom, ele pensa assim. Então o homem que está lá casado com a sua mulher e está lá, tem vários filhos, é um homem bom. Quando ele conseguiu ficar com a sua mulher e conseguiu pela primeira vez transar com ela, eu tenho certeza que ele pensou, boa, eu consegui. Entende? Tem essa coisa, certo? Então, mas vamos continuando. Então para o homem é a questão, o sexo é uma conquista, tá? Pode acontecer do homem entrar numa conquista vazia. Tá? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas o que acontece é o quê? O homem, então, quando que ele se sente amado?
Quando então, na hora do intercurso sexual, na hora que ele está lá fazendo, ele tem o reconhecimento da mulher. Ali ele se sente amado. Quando a mulher olha para ele e fala, pá, que saudade, nossa, você é o melhor, nossa, que você é fantástico, meu Deus do céu, assim você me descadera. Entende? É isso que o cara quer. É isso. Ele se sente amado quando ele tem o reconhecimento da mulher. É por isso que agora eu vou dar uma dica para vocês. Utilizem com precaução ou não utilizem. A forma mais fácil de você destruir um homem é você chegar para ele e falar: você nunca conseguiu fazer nada. Você é o pior que eu já tive. Ou aquela frase que é muito ruim para o homem é: isso nunca aconteceu comigo antes. Aí o cara se sente um lixo. Agora, se você quer dar um migué ou às vezes realmente agradar um homem, você fala para o homem assim: meu, fantástico, meu Deus do céu, por que eu não te encontrei antes? Ou então assim, mesmo no casamento, você está com a mulher e fala: nossa, que saudade, meu bem, pá, ainda bem que eu casei com você. Essas frases, entende? Faz com que o homem se sinta reconhecido. Então, nesta área sexual, o homem não tem muito interesse de chameguinho, o homem não tem muito interesse de frufru, ele não tem muito interesse de amorzinho, o clima romântico para o homem, muitas vezes, né, a maior parte dos homens, pelo menos, é um clima que para ele é meio do tipo, tá, mas e aí, sabe? Tá, vou fazer uma analogia assim. O clima romântico para o homem é o amendoinzinho antes da picanha, entendeu? É meio que um pedágio emocional. Já falei aqui sobre pedágio emocional, eu deixo o link aqui. Por quê? Porque o homem quer conquistar, ele quer, entende? De fato ir para lá. O de fato pode ser o cara apressadinho, que vai já finalmente e acaba deixando a mulher na mão. Então muitas vezes acontece isso, ou seja, o cara que ele só quer uma autoconfirmação, eu sou capaz de transar, ele tá nem aí pra mulher, entende? E isso é um problema, já falo sobre isso. Ou então, essa coisa da conquista é realmente ele quer saber que ele consegue. Porque quando eu falo em um homem prover um ambiente, o homem ele tem que dar conta emocionalmente, materialmente e sexualmente da sua mulher, entende? Ele tem que dar conta disso, mas isso eu falo no vídeo sobre sexo no casamento. Ele tem que dar conta, ele tem que saber que dá conta, porque senão ele fica inseguro. Ele fica inseguro, entende? Um pouco inseguro, muito inseguro, aí depende, né, do homem, né? Mas ele pode ficar inseguro. Então é isso, na hora ele quer isso, ele quer conseguir ter essa confirmação. Por isso que uma mulher que fica negando o homem com frequência vai gerando no cara uma insatisfação, entende? Vai gerando no cara uma sensação de impotência. Pô, eu quero executar isso, eu quero ter essa confirmação, eu quero também dar ali prazer para minha esposa, mas o que acontece? A mulher nega, o cara fala, pô, velho, isso aqui eu tô sendo rejeitado, entendeu? E não é um rejeitado afetivo, só, pô, a mulher não me ama, não é do tipo, pô, mas sabe, eu fui contratado para ficar parado, é isso? Entende? Mais ou menos essa sensação. Mas enfim, continuando então. Não tire isso da cabeça. O homem, ele se sente amado sendo confirmado, entende? Nesse momento, assim. E aí o que acontece? Olha que interessante. O homem, então, ele gosta de muitas vezes estar na situação, digamos assim, em que recebe, mas ele se sente amado quando ele ama. Já pensou nisso? O homem se sente amado na relação sexual, mas na relação sexual ele é o fator ativo. Ele se sente amado quando ele ama. Então, quando ele se entrega, quando ele se doa, é a hora que ele se sente mais amado. Então, o que ele espera do outro lado é esta abertura, essa disposição para acolher este homem. Entende? Então, é por isso que dá muito B.O. E é por isso, agora eu vou falar sobre isso, que muitos homens, eles conquistam a mulher, eles são viciados em conquistas, e depois de ser viciado em conquista, o que ele faz? Ele descarta a mulher no minuto seguinte. Esta eu já consegui, check, próxima. Por quê? Porque aí o que ele está querendo é isso que eu falei aqui anteriormente da autoconfirmação. O que ele quer é se confirmar. Ele quer ter certeza que ele pode, entende? Né? Ele quer saber que ele tem o pau de ouro, entendeu? Eu sou mais foda. Porque aí o que acontece? Ele não está utilizando a sexualidade como um meio de... Lembra?
prover, procriar e proteger. Ele não está usando a sexualidade como uma expressão do amor humano, como eu disse no outro vídeo. Não, ele está usando a sexualidade como um instrumento de autoconfirmação. Então aí o que acontece? Ele não cria compromissos. Porque prover, procriar e proteger são 3 compromissos masculinos. São 3 compromissos masculinos. Para prover é um compromisso que ele assume, procriar é um compromisso que ele assume e proteger é um compromisso que ele assume. Então o homem, quando ele está deturpado na sua sexualidade, ele não vai assumir nenhum compromisso, que é o vídeo que eu falei aqui, porque os homens estão tão frouxos, tá? Depois você assista aqui. Por quê? Porque ele não se compromete, ele se compromete consigo mesmo. Só que é óbvio que quando a gente vai pensar na questão sexual, o homem tem uma praticidade que a mulher não tem. Né? Até mesmo fisicamente, veja só, né? É para fora. É para fora. Né? E também, agora desculpe, mas eu vou ter que ser um pouco mais explícito, tira as crianças da sala. E também o que acontece? O homem é aquele que penetra, não é mesmo? É aquele que vai, né? É aquele que... Nossa, muita piada de quinta série passou na minha cabeça. Eu lembrei da galera falando assim, esse aí faz amor de faz amor de ré. Enfim, por que o pessoal tira sarro desse? Por quê? Porque é a coisa de ir, o homem vai, entende? Então ele tem que romper uma barreira. Ele tem que conquistar essa barreira. Né? Então, nesse sentido, o homem tem essa praticidade. Tanto que uma vez eu lembro que um primo meu falou assim, até quando é ruim é bom. Para o homem até quando é ruim é bom, por quê? Porque o homem se satisfaz inclusive com o autossexo ali sozinho. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nessa questão da praticidade masculina, é que a gente entende que se o sexo para ele tem a ver com conquista, ele se sente amado quando ele consegue descobrir que conquistou, ou ele se sente bem quando ele consegue descobrir que conquistou, e ele tem uma praticidade maior, é óbvio que acontece o quê? Ele vai acabar, o que eu escrevi aqui? Ele vai acabar se utilizando disso na hora que ele precisa. Né? Então, na hora que ele precisar, ele vai se utilizar desse recurso, Tanto que, muitas vezes, quando o homem está nervoso, quando o homem está irritado, muitas mulheres sabem que, meu bem, vem cá, vamos fazer um negocinho aqui, vem cá. Você está muito irritado, vem cá. Várias vezes em consultório eu falo isso para minhas pacientes. Não, porque eu estou brigando muito com meu marido, coisa e tal. Eu pergunto, mas quando foi a última vez? E muitas vezes faz muito tempo. Então isso, de certa maneira, faz com que aconteça o quê? O homem, ele está meio sem rumo, ele está meio perdido, entende? Ele vai recorrer para isso, porque para ele tem uma praticidade. Tanto que a gente percebe que essa praticidade, ela tem um deslocamento com a parte emocional masculina. Então o homem consegue fazer, transar mesmo que esteja nervoso, mesmo que esteja irritado, inclusive com a mulher, ele consegue transar. Tanto que a gente sabe que tem muito mais profissionais do job, como dizem, tem as moças do job, né? As profissionais do sexo. Tem muito mais mulheres disso do que homens. Por quê? Porque o homem ele consegue ir lá para tentar resolver isso. Jota, mas isso é errado, eu acho isso um absurdo, como é que o homem vai lá e faz isso com uma profissional, como é que o homem pega uma menina e tá cagando para ela, mas ainda assim... Porque o cara está um pouco desumanizado, não é óbvio? Ele está um pouco desumanizado, ele está um pouco desesperado também, né? Por quê? Porque muitas vezes o homem vai recorrer ao sexo para se como eu disse, para se afirmar. E um homem, veja, um homem que está numa crise, ele pode muito bem recorrer ao sexo para se autoafirmar. Por quê? Porque pelo menos aqui eu me garanto. Então é aquele cara que às vezes está irritado, que está nervoso, coisa e tal, que começa a procurar mais a sua esposa. Ou começa a sair mais para tentar ficar com mais mulheres. Ou começa a ir mais ao puteiro. Entende? Por quê? Porque ali, como eu já disse no outro vídeo, ali ele tem um contato humano sincero e ali ele consegue ver se ele é capaz ou não é capaz. O pior é quando o cara está nesse desespero, vai procurar e brocha. Aí, meu amigo, o sujeito entra num parafuso. Entende? Por quê? Porque, pelo menos ali, ele queria ter certeza. A libido sobe em momentos de crise. Tá? E às vezes a gente acredita que não. O cara tá meio mal, o cara tá meio agitado. Batata, entendeu? O homem, quando tá irritado, você tem um homem irritado em casa, muitas vezes a mulher perde a oportunidade. O cara tá brigando, coisa e tal, ela acha que é com ela. Não, é ele com o mundo, só que você é quem tá na frente. Às vezes o que precisa é só falar, pô, vamos lá.
Mas, ó, tá, a mulher, tá, vai ter que fazer contra a vontade. Não tô falando nada disso, não tô falando nada disso. Falando de um relacionamento saudável. Dentro do relacionamento saudável é possível que você olhe e fale, não, eu acho que é uma boa... Ah, mas ele tá irritado, ele tá bravo. Eu sei, é exatamente por isso. Porque aí você consegue organizar o homem, entende? Porque a realidade sexual do homem é um esvaziar-se, não é mesmo? É um esvaziar-se. Literalmente esvaziar-se, não é mesmo? É um esvaziar-se. Então é o deixar ali, né? É o deixar na cama certas tensões ali. É o conseguir, aí a mulher conseguir conter este homem, né? Conseguir abraçá-lo e conseguir contê-lo, em que aí ele faz, caralho, ele consegue desarmar, entendeu? Senão o cara fica parecendo um sujeito com armadura procurando uma batalha, entendeu? Por isso que quando você vai ler Ilíada, Odisseia, né, o cara chega cansado, não, vem cá, toma um banho, vem aqui, descansa, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre Ilíada, no meio lá da Guerra de Troia, o Heitor volta para conversar com a esposa dele e a esposa dele fala, meu bem, tira a armadura. Ele fala, não posso tirar a armadura. Se eu tirar a armadura, eu não consigo voltar. Né? Ou seja, aquele homem que está ainda na guerra. Mas ela fala, tira a armadura, toma um banho, vamos tomar um banho junto, vem cá. Né? Deixe-se ser cuidado. Então, muitas vezes é isso, assim, o deixar-se ser cuidado. O homem gosta disso, desse ambiente, mas ele gosta porque esse ambiente vai poder fazer com que ele canalize a energia dele nesse lado sexual e, de certa forma, possa tirar um pouco esse peso e essa tensão que ele está vivendo, né? Então, tá? Acho que aqui um dos últimos argumentos que eu uso nesse vídeo aqui é por isso que o homem ele precisa de uma constância sexual. E é por isso que o homem só pensa naquilo, não é que ele só pensa naquilo, mas é que para o homem aquilo é arroz e feijão, entende? A questão sexual não tem tanto, não é envolto tanto não é envolto tanto em questões afetivas, emocionais e tudo mais. O homem, se ele pudesse, pelo menos a maior parte dos homens que eu conheço, se ele pudesse, ele transaria todo dia. Ou se não é todo dia, um dia sim, um dia não, 3 vezes por semana, entende? Em 7 dias, 3 vezes, o homem transaria, entende? Por quê? Porque para ele isso ajuda, ele se sente amado, reconfirmado, tem uma questão de uma canalização ali física, entende? E ele consegue criar uma relação com a mulher. Porque a mulher, ela fala muito, ela tem muita coisa do universo emocional, não é mesmo? Como eu disse aqui, crianças, as meninas, elas têm muito mais essa coisa emocional, o homem tem coisa física. Então, o melhor dos mundos seria o homem e a mulher terem a relação, isso aproximar e eles conseguirem desenvolver outros assuntos. Tanto que muitas vezes as melhores conversas que tem é depois que tem a relação, quando tá todo mundo aliviado, tá tranquilo, né? Aí conversa, aí consegue dialogar sem armas, sem você achar que o outro é um inimigo. Então você tem essa proximidade. Mas isso aí é assunto para o vídeo sobre sexo no casamento, senão eu fico antecipando, tá? Mas enfim, tá? Outras coisas que dá para falar aqui, que eu pensei agora, além dessa constância. Mulheres, muitas vezes as mulheres utilizam do sexo para conquistar o homem. Por quê? Porque sabe de tudo isso aqui, sabe intuitivamente tudo isso que eu disse. Entende? Por isso que eu falo que homens conquistam, mulheres seduzem. Mesmo quando a mulher, ela é o fator ativo, ela que provoca a situação, o homem continua achando que foi ele que conquistou. Por isso que a mulher seduz, a mulher cria um ambiente para esse homem fisgar a isca, entende? Então tem muita mulher que acaba se baseando nisso. E acaba acreditando que se o homem me procura para isso, logo eu vou ocupar um lugar emocional. Este é um engano. Por quê? Porque o homem ele pode simplesmente procurar para isso, exatamente porque você acabou ou entrando na vida dele, ou ele te colocou nesse lugar, ou esse é o mote principal que vocês têm. Então muitas vezes você está ficando com o cara, coisa e tal, o cara só vai aí, infelizmente eu vou ter que ser sincero, só vai para te comer e vai embora. Por quê? Porque regula, ele se sente amado o suficiente, ele acaba gastando essa tensão interna que ele estava, ele acaba, né, como eu disse, ele se esvaziando e ele vai embora. Ele não está te levando a sério. No universo feminino é um pouco mais difícil isso acontecer, mas no universo masculino isso é muito possível. E aí você fica esperando o dia em que esse cara vai ficar, o dia que esse cara vai lembrar de você e achar que você... Nossa, aquela menina, né, ela sempre esteve disponível para mim. Às vezes não. Então, por isso que é um erro. Se utilizar do sexo, só do sexo, para a conquista de um homem é um erro. Por quê? Porque a chance desse cara ficar ali só por causa disso pode ser muito grande. E aí você se frustra, entendeu, mulher? Porque o homem pode muito bem fazer isso. E o que acontece é o quê? Ele pode muito bem fazer isso com você e com outras mulheres, né? Se nós formos levar em consideração...
Se você pega um homem saudável, como eu disse, né, um homem, sei lá, seus 27 anos, né, que tá ali, pega um homem saudável, coisa e tal, ele consegue ter relação todo dia, às vezes até mais de uma relação por dia. Então o que acontece? Se você é a moça da terça-feira, ele não fica uma semana sem, sendo que não tem compromisso nenhum com você. Então muitas vezes você só está ali dentro de um esquema que para ele é muito bom, de autoconfirmação, e você está ali sendo mais uma. E infelizmente isso acontece, né? Ou então o cara até tem uma dinâmica, até tem um emocionalzinho ali, coisa e tal, mas tem que prestar atenção nisso. Porque o homem, ele pode muito bem, como ele é um homem como um homem é muito prático, ele quer conquistar as coisas, se ele conquistou aquilo que ele acha o suficiente, ele não vai querer conquistar mais. Se um homem, muitas vezes, ele está tendo relação com você com frequência, te vendo 1, 2 vezes por semana, a questão gira muito em volta do sexo, às vezes ele nem tem vontade de desenvolver uma relação com você, ele não tem muito mais desejo de intimidade. Eu sei que eu falei um vídeo aqui sobre pare de se enganar, né, que relação casual não existe. A relação ela vai se criando, mas o homem às vezes ele não é contra a vontade do cara, entende? Ele pode muito bem, o homem tem muito disso, eu conquistei isso aqui, pra mim tá bom. Tanto que se você pega homens solteiros, tem isso, né? O cara sabe cozinhar ovo e fazer bife. Se bobear, o cara passa a vida inteira fazendo isso, ovo e bife. E sei lá, jantando no restaurante da universidade, almoçando no restaurante da universidade e jantando, sei lá, cachorro quente. Ou seja, se pra ele tá bom, acabou. Ele não tem muitas vezes, né? Tô falando do homem, né? O homem aí comum, né? Às vezes ele não tem muitas vezes vontade de desenvolver. Ele chegou ao objetivo dele, tipo, ele volta para aquela psicologia do homem das cavernas, né? Consegui minha carne, minha toca, tá tudo bem, dane-se o resto, entende? Então muitas vezes pode acontecer isso. A coisa de tentar conquistar o homem pelo lado sexual é muito bom na hora da conquista, mas pode ser uma cilada na hora em que você quer construir alguma coisa, né? Tem regra para isso, Jota, então você acha que não tem que transar? Gente, eu não tenho como saber isso, né? Todas as vezes que eu gravo um vídeo aqui, eu penso em falar sobre um assunto e eu fico lembrando de todos os pacientes que eu já atendi. Então, assim, eu não sei. Eu fico lembrando, assim, da variedade de pessoas e experiências que passaram. Então, eu não tenho como te dizer, é bom ou é ruim. Eu só estou dizendo que é um risco que você corre. Não dá para dizer que você não sabe depois que você... não dá para dizer o que foi visto depois que você ouviu eu falando aqui. Então, buscar o homem pela questão sexual é um perigo por causa disso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, eu acho que é só isso, tá? Até lembrei aqui, né, eu fico falando de piada de quinta série, né, e muitas vezes tem esses cunhos sexuais, pra você ver, isso é um exemplo do quanto o homem leva a vida sexual de uma forma prática, entende? O quanto o homem fica tirando sarro, o quanto o homem fala dessas coisas, o quanto o homem zoa, esse tipo de coisa, é um jeito de você ver a questão da sexualidade masculina nessa praticidade. Enfim, é isso hoje, tá bom para segunda-feira, né? Essa semana ainda eu vou falar sobre a sexualidade no universo feminino, que você já deve ter umas dicas aqui, porque eu também sou meio boca aberta, já falei demais aqui nesse vídeo, e também vou falar sobre a sexualidade no casamento. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, comente aqui embaixo. E se você está com dúvida nesse assunto, seja emocional, seja essa questão sexual, seja qualquer coisa, você consegue marcar um horário comigo, seja em terapia, eu sou psicólogo, eu atendo em terapia, tá? Todo dia eu atendo em terapia. Então você pode marcar um horário comigo e depois a gente fazer a terapia, né, aí com a frequência, ou se você quiser, você pode marcar um atendimento pontual, que é um horário de 1h30, tá? Em que você marca e você conversa comigo. Então, às vezes você não quer entrar de cara numa terapia, a gente faz 1h30, você conversa comigo, você entende como é que é a minha dinâmica, eu consigo também saber qual que é a sua questão e eu te ajudo o máximo que eu conseguir nessa 1h30. Então, você está com essa questão, a questão da sexualidade, é muito difícil, alguma coisa que eu falei nesse vídeo ou nos outros te fez fritar a cabeça, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, quer conversar comigo? Clica aqui embaixo, tá? E a última coisa, você profissional, eu estou abrindo, agora em abril, eu vou abrir a segunda turma de Terapia do Bom Senso, Formação em Terapia do Bom Senso. São 4 meses de aula, esse é o mosquito da dengue. São 4 meses de aula, já matou ele. E são supervisão mensal o ano inteiro. Então começa em abril, a supervisão acaba só o ano que vem. E são 5 meses de aula dessa formação em terapia do bom senso. Então você gosta da minha linguagem, acha que ela pode te ajudar no consultório, não deixe de clicar aqui embaixo e entrar no grupo. Então é isso, meus caras. Eu faço de novo a pergunta. Foi bom pra você? Foi gostoso? Foi? Relembrou? Foi tão bom quanto a primeira vez? É sempre aquele perigo, né? Na primeira a gente faz de tudo, depois tomara que a gente consiga manter o padrão. De qualquer forma, compartilhe a palavra do bom senso com quem precisa e a gente se encontra nos próximos vídeos. E agora aqui no final eu vou deixar um vídeo que complementa perfeitamente o que eu estou falando aqui, que é a questão sobre o sexo, tá? O sexo
Olha lá, é mesmo, tem que matar essa desgraça. Que é a questão do vídeo sobre sexo, né? Que eu falo que vocês entendem muito pouco sobre sexo. Veja aí se faz sentido o que eu estou dizendo. Um abraço, tchau, tchau.